Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na vida extraordinária de Santo Antônio de Pádua, um santo cuja devoção e milagres inspiram milhões de pessoas ao redor do mundo. Desde cedo, Santo Antônio demonstrou uma fé inabalável e um dom especial para a pregação, que tocava os corações de todos que o ouviam. Sua história está cheia de momentos emocionantes e milagrosos, que revelam seu amor pelos pobres e sua dedicação à fé. Neste vídeo, vamos explorar como Santo Antônio se tornou um dos santos mais amados da Igreja, e como sua vida e legado continuam a inspirar e trazer esperança a tantos fiéis. Prepare-se para descobrir histórias fascinantes e entender por que ele é um símbolo de paz, fé e amor até os dias de hoje. Antes de começarmos, verifique se você está inscrito no nosso canal para não perder os próximos vídeos com conteúdos interessantes sobre diversos santos e temas relacionados à espiritualidade. Sua inscrição é essencial para o crescimento do canal e para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos a mais pessoas. Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa, nasceu em 15 de agosto de 1195, com o nome de batismo Fernando de Bulhões. Ele veio ao mundo em uma residência nobre localizada no centro de Lisboa, a poucos metros da sé de Lisboa, a catedral da cidade. A proximidade da casa com a catedral fortalecia ainda mais a conexão da família com a vida religiosa local. Fernando nasceu em uma família de prestígio e profundamente religiosa. Seus pais, Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, eram parte da elite da sociedade portuguesa. Martinho era cavaleiro na corte do rei Afonso II, conferindo grande prestígio à família. E embora se saiba muito sobre seus pais, há poucas informações sobre possíveis irmãos. Logo após seu nascimento, Fernando foi batizado na Catedral de Lisboa, seguindo a tradição das famílias nobres da época. No local onde acredita-se que era sua casa natal, hoje existe um santuário chamado Igreja de Santo Antônio de Lisboa, um importante ponto de peregrinação para devotos que visitam a cidade buscando uma conexão espiritual com o santo. Desde pequeno, Fernando demonstrava grande interesse pela espiritualidade e pela oração, sempre muito devoto a Deus e ansioso por aprender mais sobre a fé. Seu desejo de seguir o caminho religioso foi uma constante ao longo de sua vida. A profunda conexão de sua família com a Igreja influenciou significativamente seu percurso, algo comum entre as famílias nobres da época. Crescendo nesse ambiente cristão, ele foi educado pelos cônegos da sé de Lisboa, onde logo desenvolveu uma paixão pelos estudos e pela fé católica. Ainda jovem, foi enviado para aprofundar seus conhecimentos na sé, onde recebeu uma educação sólida, que fortaleceu sua espiritualidade e consolidou seu compromisso com a vida religiosa. Aos 15 anos, Fernando, desiludido com a corrupção e a mediocridade ao seu redor, decidiu ingressar no mosteiro de São Vicente de Fora, nos arredores de Lisboa. Esse mosteiro agostiniano era conhecido pela seriedade na formação religiosa e acadêmica, oferecendo um ambiente propício para o crescimento espiritual do jovem. Lá, Fernando começou sua formação como cônego regular agostiniano e logo se destacou por sua inteligência e profundo amor pela palavra de Deus. Após cerca de 2 anos no mosteiro de São Vicente, Fernando começou a sentir que as frequentes visitas de amigos e conhecidos estavam prejudicando seu foco espiritual. Ele então solicitou uma transferência para outro mosteiro da mesma ordem, em busca de uma vida mais austera e dedicada à fé. Assim, Fernando se mudou para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, uma das principais cidades acadêmicas da época. No mosteiro de Santa Cruz, renomado pela tradição acadêmica e pela formação de grandes estudiosos da teologia, Fernando aprofundou seus estudos nas escrituras e na teologia. Esse novo ambiente ofereceu a ele a oportunidade de expandir seus horizontes espirituais e intelectuais. Esses anos de formação em Santa Cruz foram fundamentais para moldar o jovem Fernando, que, em busca de uma vida mais alinhada com o Evangelho,
passou por momentos decisivos que o levariam a abraçar a fé de maneira ainda mais profunda. Aos 17 anos, Fernando fez uma grande jornada de cerca de 230 quilômetros até Coimbra, a então capital de Portugal, onde se estabeleceu em uma comunidade de cerca de 70 membros para o curso de 8 anos, de 1212 a 1220. Durante o tempo que passou no mosteiro, Fernando se destacou por sua dedicação aos estudos e à vida monástica. Sua transferência para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, foi um marco em sua vida religiosa. Naquele período, Coimbra era um dos principais centros de aprendizado de Portugal, e o mosteiro possuía uma vasta biblioteca, permitindo que Fernando aprofundasse seus estudos sobre as Escrituras e os ensinamentos dos padres da Igreja. Esses anos foram cruciais para sua formação humana e intelectual, com acesso a professores talentosos e uma rica biblioteca. Durante esse período, dedicou-se ao estudo das ciências humanas e teológicas e Fernando foi ordenado sacerdote por volta de 1220. Nesse mesmo ano, a vida de Fernando sofreu uma reviravolta. Ele teve contato com a história dos 5 frades franciscanos martirizados no Marrocos, enviados para pregar o Evangelho em terras onde o cristianismo não era bem-vindo. O sacrifício desses homens despertou em Fernando um profundo desejo de seguir o mesmo caminho e dedicar sua vida à evangelização, mesmo que isso significasse enfrentar a morte. Esse desejo levou Fernando a reavaliar sua vida e seus planos. Com esse novo propósito, Fernando decidiu deixar a Ordem de Santo Agostinho e ingressar na Ordem dos Frades Menores, ou franciscanos, fundada por São Francisco de Assis. Ele adotou o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antão, um dos primeiros monges cristãos. Antônio partiu para o Marrocos com a intenção de pregar o Evangelho e, se necessário, sacrificar sua vida como os mártires que o inspiraram. No entanto, ao chegar ao norte da África, Antônio adoeceu gravemente, e sua missão de evangelização foi interrompida antes mesmo de começar. Devido à sua doença e à impossibilidade de continuar a missão no Marrocos, Antônio foi aconselhado a retornar à Europa. Durante a viagem de volta, uma tempestade desviou o navio de sua rota, e, em vez de retornar a Portugal, o navio acabou ancorando na costa da Sicília, na Itália. Lá, Antônio foi acolhido pelos frades franciscanos locais e, mesmo debilitado pela doença, começou a se recuperar lentamente. Em 1221, durante um encontro da Ordem Franciscana, Santo Antônio conheceu São Francisco de Assis, que reconheceu o grande potencial espiritual e intelectual de Antônio. A partir desse momento, sua vocação como pregador floresceu. Santo Antônio começou a ensinar teologia aos franciscanos e se destacou por suas pregações públicas, atraindo grandes multidões com sua eloquência e profundo conhecimento das Escrituras. Sua vida como pregador estava apenas começando, mas já deixava uma marca indelével por onde passava. Em 8 de maio de 1221, durante um capítulo da Ordem Franciscana em Assis, Santo Antônio foi notado por Frei Graziano, o ministro provincial da Romagna. Reconhecendo suas habilidades, Frei Graziano o convidou a acompanhá-lo. Antônio dedicou-se a uma vida de oração, meditação e serviço humilde, amadurecendo sua vocação franciscana e aprofundando sua experiência missionária. A partir de 1221, Santo Antônio começou a viajar para pregar, levando sua mensagem a várias cidades e regiões. Em Forlì, uma antiga cidade na região da Emília-Romanha, na Itália, conhecida por sua rica arquitetura medieval e importância histórica, Santo Antônio impressionou a todos com sua habilidade de pregação e profundo conhecimento bíblico. Seus sermões cativaram a população local, refletindo seu dom de comunicação e sua profunda compreensão da fé. Sua fama como pregador cresceu rapidamente, levando-o a viajar por diversas cidades e vilarejos. Ele se estabeleceu em Pádua, onde seus sermões atraíam multidões e ele enfrentava uma alta demanda de confissões.
Pádua era um centro cultural e religioso da época, e a presença de Antônio na cidade rapidamente se tornou motivo de orgulho para os moradores. E embora fosse uma figura tímida e humilde, Santo Antônio chamou a atenção de seus superiores devido ao seu profundo conhecimento das Escrituras e à sua habilidade em pregar. Durante uma celebração, quando o pregador designado não compareceu, Antônio foi convidado a falar. Sua pregação surpreendeu a todos pela clareza e profundidade, marcando o início de sua missão como pregador. Ele foi enviado a várias cidades italianas, especialmente no norte do país, para pregar o Evangelho. Sua capacidade de explicar complexas questões teológicas de maneira simples o tornou popular entre estudiosos e pessoas comuns. Na época, muitas heresias, como o catarismo, estavam se espalhando pela Europa. Antônio dedicou parte de sua missão a combater essas doutrinas falsas com amor e paciência, buscando trazer as pessoas de volta à fé católica. Santo Antônio se destacou não apenas pela pregação, mas também pelo auxílio prático aos necessitados. Sua fama se espalhou rapidamente, e ele ficou conhecido por sua compaixão pelos pobres e defesa dos oprimidos. Seu trabalho refletia o espírito franciscano de simplicidade e amor pelos marginalizados. Infelizmente, os anos de trabalho intenso cobraram um preço alto sobre sua saúde. Sua saúde começou a se deteriorar devido ao intenso trabalho missionário e às condições severas em que vivia. Em 1231, com apenas 36 anos, Santo Antônio adoeceu gravemente. Sabendo que sua morte estava próxima, ele se retirou para o convento de Arcela, um pequeno vilarejo próximo a Pádua, onde passou seus últimos dias em oração. Santo Antônio faleceu em 13 de junho de 1231. Sua morte foi amplamente lamentada, e a devoção popular a ele cresceu imediatamente. Relatos de milagres atribuídos à sua intercessão começaram a surgir quase imediatamente. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente, e apenas um ano depois, em 1232, o Papa Gregório IX canonizou, em uma das canonizações mais rápidas da história da Igreja Católica, refletindo o impacto imenso que Santo Antônio teve sobre os fiéis. Após a morte de Santo Antônio, milhares de fiéis começaram a visitar seu sepulcro, onde muitos milagres foram relatados. Em sua homenagem, foi construída ali a majestosa Basílica de Santo Antônio de Pádua, na cidade de Pádua, Itália, que rapidamente se tornou um dos maiores centros de peregrinação do país. Até hoje, devotos de todo o mundo visitam a Basílica, especialmente no dia de sua festa, 13 de junho, para rezar e pedir sua intercessão, principalmente em momentos de necessidade. Santo Antônio de Pádua é um exemplo poderoso de fé, compaixão e dedicação ao próximo. Sua vida e ensinamentos continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, mostrando-nos o verdadeiro significado de serviço e amor ao próximo. Se você deseja ver um vídeo sobre a vida de outro santo de sua devoção ou algum tema relacionado à espiritualidade que você tenha curiosidade, deixe sua sugestão nos comentários. Faremos um vídeo especialmente para você. Sua opinião é muito importante para nós, e estamos ansiosos para saber quais temas você gostaria de explorar. Gratidão por assistir. Que o exemplo de Santo Antônio ilumine seu caminho, interceda por você e abençoe sua vida com paz, amor e fé, trazendo esperança e força em todos os momentos.